Uma avalanche no Nepal, um raio atingindo um carro e um anel de luz nos céus da China. Veja os momentos mais inacreditáveis registrados por uma câmera. Uma tsunami no meio do mato. No dia 14 de março de 2023, Maureen Smith e o marido resolveram sair cedo de casa para fazer o que ela descreveu como uma caminhada molhada, já prevendo que iriam se deparar com poças, barro e água corrente ao longo da trilha. Eles estavam devidamente equipados com botas até os joelhos, mostrando que estavam prontos para enfrentar um terreno molhado, mas o que os aguardava estava completamente fora do esperado. Uma verdadeira tsunami de água doce prestes a se formar diante deles. Esse tipo de tsunami, também chamado de onda de deslocamento de massa, acontece quando uma grande quantidade de material sólido, como uma porção de terra, pedras ou até uma encosta inteira, desaba diretamente dentro do leito do rio. Esse colapso faz com que a água seja empurrada com muita força, criando uma onda poderosa que viaja rapidamente para outras partes do curso d'água. Por sorte, Maureen e seu marido estavam atentos aos detalhes do ambiente. Eles notaram detritos começando a cair de um penhasco que ficava logo acima do rio e decidiram parar para observar melhor o que estava acontecendo. Coincidentemente, aquele penhasco ficava exatamente acima de uma das áreas favoritas de Maureen para nadar durante o verão, o que fez com que ela se interessasse pessoalmente pela estabilidade do local. Foi uma boa decisão ficar de olho, pois minutos depois, parte do penhasco se soltou e desabou violentamente no rio, gerando a onda. Por muita sorte, ninguém estava dentro da água naquele momento. O susto foi grande, mas não houve feridos. Bolas de gelo escondidas em uma caverna. Você já ouviu falar das chamadas bolas de gelo naturais? Também conhecidas como ovos de gelo? Essas estruturas se formam de maneira extremamente rara e são quase sempre vistas em praias muito frias ao redor do mundo. No entanto, 2 jovens que faziam uma trilha na província da Colômbia Britânica, no Canadá, acabaram encontrando essas formações em um lugar totalmente inesperado. Dentro de uma caverna de gelo, a descoberta aconteceu no dia 25 de fevereiro de 2023, quando os 2 trilheiros estavam caminhando próximos à cidade de Hope. Durante a exploração da região montanhosa, eles decidiram entrar em uma caverna e acabaram se deparando com um espetáculo impressionante. Dezenas de esferas de gelo perfeitamente moldadas, algumas delas enormes, alinhadas no chão e empilhadas umas sobre as outras. Parecia até uma obra de arte da natureza. Na maioria das vezes, essas bolas de gelo se formam nas bordas de praias inclinadas, onde a temperatura está logo abaixo de 0 grau. Nessas condições, o movimento das marés faz com que fragmentos de gelo fiquem girando constantemente. Esse movimento rotacional, combinado com a leve abrasão, acaba moldando essas esferas de forma natural. A teoria é que, dentro da caverna onde os trilheiros estavam, havia uma pequena cachoeira congelada. A água derretida, escorrendo constantemente, teria feito um papel parecido com o da maré, fazendo com que os pedaços de gelo girassem e fossem moldados com o tempo. É como se a natureza tivesse montado ali sua própria máquina de esculpir esferas de gelo. Essas formações são tão raras que ver uma já seria um acontecimento memorável, mas ver dezenas delas, perfeitamente moldadas, dentro de uma caverna, transforma o momento em algo verdadeiramente único. É uma daquelas experiências que fazem a gente lembrar o quanto o planeta ainda é cheio de segredos surpreendentes. O mar que brilha como neon. Se um dia você estiver andando pela praia à noite e perceber que a água do mar está brilhando em tons azulados, como se fosse feita de luz líquida, saiba que você está diante de um dos fenômenos mais mágicos e ao mesmo tempo perigosos da natureza: as algas bioluminescentes. Foi exatamente isso que aconteceu em Venice Beach, na Califórnia, logo após o fim das restrições da pandemia de Covid. No dia 7 de maio de 2020, o youtuber Lewis Cole recebeu a notícia de que a praia próxima à sua casa estava brilhando de forma surreal. Sem perder tempo, ele pegou sua câmera e correu até lá para conferir com os próprios olhos. O que ele encontrou foi uma paisagem que parecia ter saído direto do universo de Avatar. Ondas iluminadas por um brilho azul intenso, como se o oceano tivesse ganhado vida. Esse fenômeno é causado por micro-organismos unicelulares que vivem na superfície da água. Eles emitem luz quando sofrem algum tipo de agitação, como o movimento das ondas ou o simples toque de alguém. Esse tipo de bioluminescência é uma reação química natural que serve, em muitos casos, como mecanismo de defesa.
Apesar de parecer lindo, nadar em águas repletas dessas algas pode ser perigoso. Segundo informações do WebMD, muitas espécies de algas bioluminescentes são tóxicas, liberando substâncias que podem matar peixes e causar reações negativas em seres humanos, como irritações na pele e problemas respiratórios, e mesmo as que não são extremamente venenosas, ainda podem provocar efeitos colaterais indesejáveis. Além disso, o aparecimento desse tipo de alga muitas vezes é sinal de que o ecossistema está sofrendo com desequilíbrios ambientais, como o aumento da poluição, excesso de nutrientes na água ou até mudanças climáticas. Um raio no meio da tempestade. No dia 12 de abril de 2022, uma forte instabilidade atmosférica provocada por um sistema de baixa pressão deu origem a uma série de tornados na região central dos Estados Unidos. No total, foram registrados 10 tornados no estado de Iowa naquele mesmo dia. Um deles, classificado como EF2, foi especialmente destrutivo e se formou nas proximidades da pequena cidade de Gilmore City, que conta com cerca de 500 habitantes. O youtuber Christopher Risk, que se especializa em caçar e filmar tempestades, não perdeu tempo e foi até o local com alguns amigos. Eles queriam registrar o fenômeno de perto. Às 6h18 da tarde, o tornado tocou o solo, avançou por cerca de 12 quilômetros e durou exatos 13 minutos antes de se dissipar. Enquanto tentava capturar imagens do tornado, Christopher conseguiu algo ainda mais raro e impressionante. Ele filmou o exato momento em que um raio caiu sobre o carro de seu amigo. Se você piscar, perde o instante. Mesmo em velocidade reduzida, é preciso atenção para ver o impacto acontecer no Toyota Prius que aparece no canto esquerdo do vídeo. De acordo com o relato de Christopher, o raio atingiu diretamente o teto do veículo, deixando-o completamente inutilizado. Felizmente, ninguém que estava dentro do carro se feriu, isso porque os carros funcionam como uma espécie de gaiola de Faraday. A estrutura metálica redireciona a carga elétrica ao redor dos ocupantes, evitando que ela atinja o interior. Ainda assim, o choque elétrico pode causar sérios danos aos componentes internos do veículo, especialmente o sistema elétrico e os sensores eletrônicos. O carro pode até parar de funcionar completamente. Aviões também levam choque. Pode parecer cena de filme de catástrofe, mas ser atingido por um raio enquanto está no ar é algo muito mais comum do que se imagina. E, felizmente, os aviões comerciais são projetados para suportar esse tipo de situação. No dia 29 de abril de 2016, 2 aviões foram atingidos por raios enquanto se aproximavam do aeroporto de Heathrow, em Londres. Um morador local estava filmando o céu carregado de nuvens escuras quando, por acaso, capturou o momento exato em que um dos aviões foi atingido por um relâmpago. As aeronaves envolvidas eram de companhias aéreas conhecidas, uma da Icelandair e outra da British Airways. Ambas foram atingidas por raios durante a aproximação final para o pouso, mas nenhuma apresentou problemas durante o voo, segundo representantes da British Airways. Esses eventos são rotineiros, e todas as aeronaves são cuidadosamente inspecionadas após esse tipo de incidente. O famoso capitão Sully Sullenberger, conhecido por pousar um avião com segurança no rio Hudson, afirmou certa vez que praticamente todo piloto de avião comercial já teve sua aeronave atingida por um raio ao menos uma vez. Na verdade, é estimado que cada avião ativo seja atingido por raios em média uma vez por ano. Avalanche atrapalha show acústico. Se você está em busca de aventura, contato direto com a natureza e paisagens de tirar o fôlego, o Lago Glaciar Kapushi, no Nepal, é uma excelente opção. Localizado a uma altitude de cerca de 2.500 metros, ele é considerado o lago glacial mais baixo do país. Mas não se engane, para chegar até lá, é preciso enfrentar uma boa subida. No dia 11 de janeiro de 2021, um morador local chamado Shambu resolveu fazer essa jornada. Sua missão era simples e poética: subir até o lago com seu violão e gravar algumas músicas ao ar livre, com a paisagem montanhosa ao fundo. Ele posicionou sua câmera, afinou o instrumento e se preparou para tocar. Mas o que ele não esperava era que, poucos segundos depois de sentar, um barulho profundo começaria a ecoar pelas montanhas. Era o som de uma avalanche. E não era pequena. Uma enorme massa de neve começou a se soltar do alto das montanhas e descer com velocidade. Diante da situação, Shambu fez o que qualquer um faria. Correu para um lugar mais alto, mas sem interromper a gravação. Outros aventureiros estavam acampados ao redor do lago naquele dia,
E todos assistiram ao evento natural com uma mistura de espanto e adrenalina. Quando a avalanche atingiu o chão, uma poderosa rajada de ar foi disparada em todas as direções, quase arrancando barracas do lugar. Um dos presentes, que estava em um caiaque, sentiu o impacto diretamente na água. Por sorte, ninguém se machucou, e o evento se transformou em uma lembrança inesquecível para todos que estavam lá. Iceberg afunda diante dos olhos de turistas. O Estreito da Dinamarca, entre a Groenlândia e a Islândia, é uma região gelada e cheia de geleiras. Por isso, atrai aventureiros e turistas em busca de paisagens impressionantes. Um grupo de turistas teve uma surpresa daquelas ao passar de barco por um iceberg em processo de derretimento. Primeiro, um pedaço caiu silenciosamente. Depois outro, maior. E de repente toda a estrutura colapsou. Enquanto pedaços iam caindo, o equilíbrio do iceberg se perdeu. Um enorme bloco deslizou da frente, fazendo com que o lado oposto afundasse e a parte frontal subisse. Como uma versão real do Titanic. Uma das mulheres a bordo mal conseguiu acreditar no que viu. O iceberg se virou completamente e desapareceu no mar. Um anel de luz no céu da China. Todos olharam para cima e viram a mesma coisa. Um enorme anel de luz no céu. A internet pirou. Estariam os alienígenas entre nós? Seria essa a invasão tão esperada? A resposta é não. O fenômeno é conhecido como efeito Tyndall. Esse efeito ocorre quando a luz se espalha ao atravessar partículas em suspensão no ar, como poeira ou gotículas de água. É o mesmo que acontece quando faróis iluminam a neblina. O anel foi causado pelas luzes dos ensaios da cerimônia de encerramento dos Jogos Paralímpicos de Inverno. A luz não é visível diretamente, mas quando interage com as nuvens, o efeito circular aparece. Ou será que é isso que eles querem que a gente acredite? Lua gigante em Mission Peak. Mission Peak, na Califórnia, é o lugar ideal para ver a lua nascer em grande estilo. A montanha tem cerca de 760 metros de altitude e proporciona uma vista espetacular da Baía de São Francisco. Em outubro de 2018, um grupo de pessoas subiu até o topo com um objetivo claro: tirar a foto perfeita da lua cheia. Com o ângulo e o zoom certos, a lua pareceu do tamanho de um prédio. As pessoas posaram diante do satélite gigante, criando uma imagem que parece saída de um culto lunar. A luz é tão forte na região que nem é preciso lanterna para caminhar. Mas atenção! Há um toque de recolher às 10 da noite. Quem desrespeita pode levar uma multa de cerca de R$ 1.500. Mesmo assim, muita gente arrisca. Tudo por uma boa foto para postar. O riacho que virou gelo diante dos olhos, Shannon Falls, é um parque provincial localizado na Colômbia Britânica, no Canadá. Só para esclarecer, parques provinciais são como os parques nacionais, mas são administrados por províncias ou territórios, em vez do governo federal. Eles são bem comuns no Canadá, na África do Sul, na Bélgica e na Argentina. No dia 27 de dezembro de 2021, Brad Esson estava explorando as trilhas cobertas de neve de Shannon Falls quando notou um córrego passando por debaixo do gelo. Algo parecia estranho. A água parecia estar sumindo diante dos olhos dele. As temperaturas por lá caem tanto que a água pode virar gelo quase instantaneamente. O que parece efeito especial de Hollywood, na verdade, é um fenômeno natural conhecido como gelo frasal. Brad observa fascinado enquanto o riacho azul claro congela bem na sua frente, o gelo se formando em direção a alguns troncos mais distantes. Quem visse, acharia que acabou de cair um novo manto de neve. O gelo frasal se forma quando a temperatura da água cai rapidamente e fica próxima do ponto de congelamento. O vento e o fluxo do rio misturam a água de cima a baixo e pequenos cristais de gelo se formam e afundam até o fundo. A partir daí, esses cristais se multiplicam como células no corpo humano. Alguns estudiosos falam em até 1 milhão de cristais por metro cúbico. Com tempo suficiente, a quantidade de cristais é tanta que a superfície se cobre completamente. E pronto, gelo instantâneo. Ver isso acontecer ao vivo na natureza é um verdadeiro privilégio. Se Brad tivesse parado para amarrar o tênis, provavelmente teria perdido tudo. O redemoinho de areia e a erupção surpresa. Na próxima vez que estiver fazendo trilha perto de Antígua, na Guatemala, olhe para o horizonte. Você pode ver o imponente vulcão Acatenango, um estratovulcão ativo com 2 picos imensos. Ele está conectado ao mais famoso vulcão de Fuego, formando um complexo vulcânico chamado Loreta. Um grupo de trilheiros estava passeando tranquilamente por lá
quando um redemoinho de areia apareceu na frente deles. Resolveram filmar a mini tempestade achando que seria um vídeo divertido para as redes sociais. Mas aí a mãe natureza resolveu dar um bônus inesperado. O redemoinho cruza uma duna de areia e começa a descer o morro. Os trilheiros seguem observando, tranquilos, já que esse tipo de redemoinho não representa perigo. Do nada, o vulcão no fundo entra em erupção, um momento único, daqueles que só acontecem uma vez na vida. Quais as chances de estarem filmando exatamente ali, no instante exato em que o vulcão explode? Há um certo debate na internet sobre qual vulcão estava em erupção no vídeo, o de Fuego ou o Acatenango. Mas como o Acatenango não entra em atividade desde 1972, podemos apostar com certa confiança que o que soltou fumaça foi o vulcão de Fuego. Tomara que esses trilheiros tenham jogado na loteria quando voltaram para a cidade. A árvore que pegou fogo de dentro para fora. Ninguém quer abrir um portal para o inferno no próprio quintal, mas raios não pedem licença antes de entrar. Árvores queimando de dentro para fora se tornaram uma cena cada vez mais comum nos últimos anos, com internautas chamando o fenômeno de os portões do inferno, o olho de Sauron, ou até a entrada para o mundo invertido. Mas a verdade é que isso é só a natureza fazendo o que sabe fazer. Glenn Ratcliffe estava em casa, em Trinity, no estado do Texas, quando uma tempestade elétrica começou a passar por cima da cidade. Um raio atingiu uma árvore oca no quintal dele. Só que, em vez da árvore explodir ou cair, ela começou a pegar fogo. De dentro para fora, Glenn saiu para ver de perto e ficou frente a frente com a árvore em chamas. A rachadura perfeita no tronco deixava visível a madeira incandescente queimando como se fosse uma lareira natalina. Ao contornar a árvore, ele encontra um buraco de onde saem chamas fortes. Felizmente, os ventos estavam bem calmos naquela tarde e o fogo não se espalhou para outras árvores. De acordo com o Departamento de Parques da Califórnia, raios não são a única coisa que podem causar incêndios internos em árvores ocas. Em áreas de queimada, os detritos ao pé da árvore, chamados de duff, queimam mais forte, e por mais tempo. Com isso, o fogo pode entrar pela base e consumir o interior da árvore lentamente. Terremoto em pleno paredão de escalada. A província de Nagano, no Japão, é uma região sem saída para o mar e abriga o Monte Yari, uma montanha com mais de 3.000 metros de altitude e 7 rotas de escalada diferentes. Yari ficou famosa graças ao livro 100 Montanhas Famosas do Japão, escrito em 1964, pelo alpinista experiente Kiuya Fukada. A obra virou referência em vários documentários e livros sobre trilhas no Japão. Um grupo de alpinistas japoneses decidiu encarar a rota de Kitakama para subir a montanha. Mas a mãe natureza tinha outros planos. Um terremoto completamente fora de hora transformou a aventura deles num verdadeiro pesadelo. 4 alpinistas ficaram presos em uma encosta íngreme enquanto pedras começavam a despencar. Uma das mulheres, posicionada mais abaixo, grita de medo e se agarra com força à parede, acreditando que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. Ela consegue se acalmar, e o cinegrafista vira a câmera para o outro lado da montanha. Lá, é possível ver a poeira subindo dos locais por onde outras pedras rolaram até o fundo do vale. O arquipélago japonês abriga cerca de 10% de todos os vulcões ativos do mundo e enfrenta cerca de 5.000 terremotos leves por ano. A maioria passa despercebida, por serem fracos demais para causar danos. Mas como dá para ver, alguns são bem perceptíveis. O Japão está localizado sobre 4 placas tectônicas diferentes: a do Pacífico, a das Filipinas, a Euroasiática e a da América do Norte. Então, na próxima vez que pensar em fazer trilhas por lá, guarde bem essa informação. O disco de gelo que gira sozinho no rio. O rio Yangtze é considerado a veia principal da China e é responsável por uma grande parte do produto interno bruto do país. Centenas de vilarejos, cidades e comunidades ao longo da bacia do rio dependem dele para sobreviver. Desde seus afluentes congelados no Nordeste até as regiões mais quentes no centro da China, o Yangtze tem mais de 700 afluentes, ou braços menores que desaguam nele. Um desses afluentes é o rio Gun, na província de Heilongjiang. Em março de 2021, um entusiasta de drones capturou imagens incríveis de um disco de gelo girando lentamente sobre as águas do Gan. O drone sobrevoa a área e nos dá uma ideia melhor das dimensões perfeitas daquele círculo de gelo. A impressão é hipnotizante. Ao se aproximar,
Dá para ver um recorte semicircular na beirada do bloco principal de gelo. Mas, quando a câmera sobe, conseguimos enxergar o disco por completo. E parece bom demais para ser real. O disco de gelo gira no sentido anti-horário, mas permanece fixo no mesmo lugar. Discos de gelo como esse aparecem em regiões frias ao redor do mundo. A National Geographic os chama de acidentes felizes da natureza, e alguns chegam a ter até 90 metros de diâmetro, como o que surgiu em Westbrook, no estado do Maine, em janeiro de 2019. Cientistas acreditam que eles se formam quando a correnteza do rio cria um redemoinho embaixo de um pedaço de gelo. Esse movimento vai desgastando as bordas aos poucos, até formar um círculo quase perfeito. Em 2016, pesquisadores acrescentaram uma nova ideia à teoria. Variações na temperatura da água ajudariam o disco a continuar girando. Como a água quente é menos densa que a fria, ela afunda ao derreter o gelo e cria um vórtice sob o disco, o que o mantém em rotação. Alguns cientistas, porém, são céticos quanto a essa explicação térmica e preferem a hipótese da correnteza. Mas, no fim das contas, a ciência é justamente isso: questionar e debater sem parar. Tópico curioso: um show de lava no topo do vulcão de Fuego Cidade da Guatemala é a capital do país e a área urbana mais populosa da América Central rica em cultura e história. Foi construída sobre as ruínas de uma antiga cidade maia chamada Caminaljuyu. Após a conquista espanhola, a cidade foi palco da Declaração de Independência da América Central, em 1821. Ela também é famosa pelos vulcões imponentes que a cercam. O vulcão de Fuego, ou vulcão do fogo, é o mais conhecido e perigoso da região. Mas ele não está sozinho. A Guatemala abriga 37 vulcões impressionantes. Enquanto faziam uma trilha no vulcão de Fuego, um grupo de turistas teve a chance única de vê-lo entrar em erupção bem na frente deles. Logo nos primeiros segundos do vídeo, o vulcão entra em atividade. Uma das garotas do grupo grita de empolgação e começa a pular quando vê a lava alaranjada sendo lançada para o céu e escorrendo pelas encostas. Apesar da emoção, é bem provável que alguém ali tenha sentido um frio na barriga. Por mais incrível que pareça, ninguém quer estar tão perto assim de um vulcão em erupção. Um guatemalteco criado nos Estados Unidos agendou uma expedição em janeiro de 2020. Eles chegaram a menos de 50 metros da cratera ativa, o que exigiu 2 dias de subida pelas montanhas. Os amantes de vulcões tiveram exatamente o que esperavam. E até mais. O chão começou a tremer e todos souberam que a explosão era iminente. Ou seja, talvez eles quisessem, sim, estar tão perto de um vulcão em fúria. Montanha desaba sobre a estrada, passando direto pelo acampamento. A chuva intensa provocou um deslizamento de terra, lançando toneladas de terra e pedras morro abaixo. A estrada principal ficou totalmente bloqueada, gerando caos e grandes transtornos. Inundações em Sikkim isolam turistas. Enchentes violentas atingiram partes de Sikkim, arrastando pontes inteiras e deixando milhares de turistas presos. Era possível sentir o medo só pela respiração dele. O que você faria no lugar dessa pessoa? Calma em meio ao caos. Como alguém consegue manter a calma numa situação dessas? Por que aquela estrada não foi fechada antes? Se esses momentos parecem inacreditáveis, curta e se inscreva para não perder os próximos. Quando a natureza se irrita, nem toneladas de aço resistem à sua força. Esses registros, feitos por pessoas comuns com uma câmera na mão, são muito mais do que vídeos curiosos. Eles são testemunhos da força e da complexidade do planeta em que vivemos. Cada imagem, cada som, cada detalhe nos mostra que, mesmo com toda a tecnologia e conhecimento que acumulamos, ainda somos pequenos diante dos ciclos naturais e é justamente por isso que vale a pena observar, entender e respeitar. Porque quando a natureza resolve dar um espetáculo, tudo o que podemos fazer é assistir, aprender e, se possível, registrar. Se esses momentos te deixaram de queixo caído, aproveita para deixar um comentário contando qual deles te impressionou mais. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!